Meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando mais uma vez, exatamente isso, mais uma vez para compartilhar com você que está aí do outro lado, uma palavra de Deus. Na verdade, eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão que eu tenho meditado já há alguns dias e eu tenho certeza que será motivo de despertamento espiritual para a sua vida, tá bom? Antes disso, eu gostaria de desejar a você que vai me assistir em horários alternativos, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Por aqui está tudo bem. Espero que aí do outro lado esteja correndo tudo bem com vocês também, tá bom? Outro sim, eu gostaria, por gentileza, de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que por gentileza se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, porque assim como tem sido essa reflexão tem sido motivo de bênção, despertamento para minha vida, eu tenho certeza que será para muitas e muitas pessoas. Não por minha causa, mas porque a palavra ela nunca volta vazia, tá bom? Então, por favor, se inscreva no canal, compartilha, deixe o seu like, tá bom? E me ajude, complemente aí este assunto com os seus comentários, porque eu tenho certeza que será motivo de muita bênção para todo mundo, tá bom? Eu estou hoje, o cenário aqui é o meu carro, é muito difícil achar um local tranquilo que a gente possa gravar, ainda mais na correria do dia a dia, mas eu parei o carro aqui, eu estou nas correrias do dia a dia, em horário de trabalho, mas eu parei o carro aqui para compartilhar com você essa reflexão, tá bom? Vamos lá? Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão que se encontra em um texto extremamente conhecido, Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Cristo no deserto. E eu gostaria de compartilhar com você a partir do verso de número 5, que diz assim: Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Aí a resposta de Cristo para ele é a seguinte: Disse-lhe também Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Este texto é um texto extremamente conhecido, nós estamos até que já careca, vamos usar essa expressão de ouvirmos ou de lermos este texto, mas quando a gente para meditar nele, o Espírito Santo vai nos trazendo revelações. A Bíblia diz que Satanás, aliás, Cristo, ele foi no começo do seu ministério levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E a Bíblia nos diz que Satanás se apresenta e ele começa então a tentar a Cristo de algumas formas. Mas quando chega no versículo de número 5, a Bíblia diz que Satanás, ele transporta Jesus. É isto mesmo. Ele transporta Jesus para onde, Davi? Para a cidade santa. Mais precisamente para o pináculo do templo. Para dentro do templo, para a parte mais alta que existia no templo. E o que ele queria transportando Jesus, Satanás, transportando Jesus para o templo? O que ele queria? A Bíblia diz que quando eles chegam na parte mais alta do templo, ele olha para Jesus e disse: Olha, se joga daqui, pula daqui. E qual é o argumento que ele utiliza-se? Qual é o argumento que ele vai utilizar para fazer com que Jesus acate aquela ordenança dele e se jogue lá de cima? É um argumento humano? Não é um argumento humano. É um argumento filosófico? Não é. É um argumento de ideologia esquerdista, marxista ou que seja de direita? Não é nenhum desses argumentos. A Bíblia diz que o argumento que ele utiliza-se para fazer com que Jesus se jogue lá de cima é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. Olha que interessante, olha a sagacidade e a malignidade de Satanás. Ele transporta Jesus para dentro do templo, e dentro do templo, que era um lugar onde as pessoas iam para receber perdão, para receber esperança,
para receberem refrigério na alma, é dentro deste lugar de templo, aliás, é dentro do lugar do templo, onde as pessoas iriam para receber todo esse tipo de bênção espiritual, que ele tenta matar Jesus. E como? Usando a própria palavra como argumento. Olha a sagacidade de Satanás. E aí, Davi, o tempo passou. E ainda hoje em dia ele utiliza-se dessa mesma estratégia e ele tem conseguido matar muitas pessoas dentro do próprio templo, utilizando-se da própria palavra, é óbvio, aplicada de uma maneira errada. E ele tem tido êxito dentro do próprio templo, matado pessoas, feito com que pessoas se suicidem espiritualmente, mediante a própria palavra aplicada de uma forma errada. Mas Cristo nos dá o antídoto. A Bíblia diz que ele pede para que Cristo se jogue, ele utiliza-se de um argumento muito forte, que é a própria palavra, mas a Bíblia diz que Cristo olha para ele e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu e você, nesses últimos dias, não tivermos o conhecimento profundo da palavra de Deus, e não é um conhecimento para você sair por aí afora querendo ser melhor do que o outro, entrando em discussões que não vão levar a nada. Não, não é para isso. O conhecimento ele é fundamental, ele é necessário para o nosso próprio livramento. E livramento da onde, Davi? Do mundo? Não. Livramento dentro da própria igreja, dentro do próprio templo. Porque é dentro do próprio templo que muitas das vezes Satanás, ele utilizando da própria palavra de uma maneira errônea, aplicando de uma maneira errônea, tem matado muitas pessoas. Se eu e você não tivermos conhecimento da palavra, nós morremos. E morremos dentro do templo. Nem tudo que sai dos altares, nem tudo que sai do templo é de Deus. Davi, mas o pregador, ele aplicou a sua ideia pautada na palavra. Mas nem sempre aquilo que é pautado na palavra, a aplicação é correta. Já me disse alguém uma vez, e eu me esqueci quem foi, que a mãe de todos os demônios é a própria palavra. Daqui você consegue criar deuses, daqui você consegue iludir pessoas da mais alta categoria, seja ela intelectual, da área da categoria alta intelectualmente, financeiramente, qualquer pessoa que não tenha o conhecimento profundo da palavra para rebater às vezes a própria palavra, é presa fácil para o diabo. E aí o que se vê são pessoas hoje que não têm o mínimo de interesse em conhecer a palavra. Não pega a Bíblia para ler, tudo que recebe do altar tem aquilo por verdade, quando na verdade a Bíblia vai nos alertando, Paulo nos alerta por diversas vezes, João nos alerta por diversas vezes que o anticristo, os anticristos, eles saem, não é do mundo, eles não vêm de religiões de matrizes africanas. É óbvio que todos quantos negam Cristo são anticristo, mas os maiores deles saíram e saem do meio de nós mesmos. É de dentro das igrejas que eles saem. É de dentro das igrejas. Então, por gentileza, fique com esse alerta, com esse despertamento espiritual. Se você não aplicar o seu coração ao conhecimento da palavra, nem tudo que sai do altar é palavra de esperança de vida. Às vezes é palavra de morte, é sentença de morte, sentença de suicídio espiritual, pautada na própria palavra. É óbvio, aplicada de uma maneira errada. Então, assim como Cristo prontamente, sendo um conhecedor da palavra, repreendeu, rebateu aquela ordenança pautada na palavra com a própria palavra, nós devemos fazer igual. Ou então, assim como nós conhecemos muitos e muitos que começaram a trajetória conosco, começaram firmes e fortes conosco, cheio de esperança, de vida, mas que por conta de uma palavra,
aplicada de uma maneira errada, errônea, hoje não estão mais nos caminhos de Cristo. Já morreram, já se suicidaram espiritualmente. Fique com essa palavra, com essa reflexão, que isso sirva de alerta para as nossas vidas. Por onde eu tenho passado nesses últimos dias, eu tenho compartilhado. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Os últimos dias. E as igrejas estão cheias de heresias, cheias de pessoas, falsos profetas, pessoas que dizem que Deus falou, quando na verdade Deus não está falando coisa nenhuma. Pessoas que aplicam ensinamentos errôneos, tirados da própria palavra. E milhares de pessoas têm tido isso como verdade. Milhares e milhares de pessoas têm morrido por heresias de que você tem que ter, que Deus veio para dar, que você tem que colocar Cristo na parede. Quando essas coisas não acontecem, elas se frustram e elas vão morrendo espiritualmente. Mas eu dou graças a Deus que com o ensinamento, com o exemplo que Cristo nos deixou, que por conhecer a palavra, ele não morreu por conta da própria palavra. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, que você possa ter uma semana de bênção, de vitória. E por gentileza, como eu disse, compartilha essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Eu poderia me aprofundar de uma forma muito grande aqui, mas é apenas um espaço pequeno que nós temos aqui no YouTube, mas eu tenho certeza que a mensagem principal você pegou. A mensagem principal é esta: conheça a palavra para não morrer pela palavra dentro do próprio templo. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo.